Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, uma carta que a gente pouco vê sendo ministrada, e quando nós vemos sendo ministrada, nem todas as pessoas conseguem expressar, né, o texto de forma que ele é. Timóteo? Isso. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo número 4, vamos começar a ler a partir do primeiro versículo, né? Os irmãos que puderem me ajudem. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Éfeso, porque quando Timóteo recebe tanto a primeira quanto a segunda carta, Timóteo está em Éfeso, pastoreando como bispo, como primeiro dirigente da congregação, ou da igreja de Cristo ali, que estava na cidade de Éfeso. Quando Paulo chega para ministrar o evangelho em Éfeso, houve um tumulto. Paulo disputava com os judeus na sinagoga e Paulo convenceu alguns através do poder do Espírito e das Escrituras, trazendo alguns à conversão da verdade. Só que Paulo começa a enfrentar os desafios do seu ministério. Só que Paulo começa a enfrentar as dificuldades no seu chamado, no seu ministério, ou melhor, na fundação da igreja. Paulo passou cerca de 3 anos ali, e ali sofreu um pouquinho. Só que quando Paulo está saindo de Éfeso para a Macedônia, Paulo recomenda que Timóteo ficasse ali em Éfeso. Então ele fica pastoreando a igreja de Éfeso, até que Paulo envia a carta aos Efésios, que é uma carta espiritual, é uma carta doutrinária, é uma carta que fundamenta a fé em Cristo e que mostra o valor da fé original. Paulo, antes mesmo de sair de Éfeso, Paulo alertou ali no capítulo 20 de Atos, no finalzinho, ele vai dizer, olha, você toma cuidado, porque virão falsos mestres, lobos, que tentarão contra a igreja, e também no meio da igreja surgirá aqueles que irão tentar deturpar a sã doutrina. Então Paulo estava avisando que surgiria falsos mestres, tanto de fora quanto do lado de dentro da igreja. Então é um perigo iminente que haveria de surgir, mesmo estando lá de fora, daqueles que estavam tentando se infiltrar na igreja a fim de ganhar seguidores, e outros que estavam do lado de dentro da igreja para trazer após si seguidores. Então, quando Paulo escreve a primeira carta, ele começa dizendo a Timóteo, ali no capítulo 1, a partir do versículo 3, olha, Timóteo, eu deixei você lembra que quando eu deixei você aí em Éfeso, o propósito inicial era que você advertisse alguns irmãos para que não pregasse outra coisa que não fosse a sã doutrina. Então, Paulo estava dizendo, quando eu te deixei aí, era para você colocar o altar no eixo, era para você colocar os pregadores no eixo. Paulo estava dizendo, quando eu te deixei aí em Éfeso, o propósito era que você tivesse cuidado com quem é que vai tomar o microfone, com quem é que vai pregar no dia de terça-feira, no dia de quarta-feira, no dia de quinta-feira, porque tem muitos aí que só tem aparência de pregador, só tem estética de pregador, a boa fala de pregador, mas tem a malícia de um lobo. Parece com os nossos dias ou não parece? Lembra dos nossos dias ou não lembra? Dias de apostasia. Paulo está começando a escrever ali em primeira carta. A gente já começa a ver as primeiras palavras indo direto à apostasia. Paulo começa a dizer que o problema inicial estava no altar, se fosse nas palavras de hoje em dia. Paulo estava dizendo que o problema inicial estaria no púlpito se não fosse resolvido. Paulo estava dizendo
que o problema inicial estaria no meio dos pregadores, no meio da convenção. Paulo estava dizendo, se fosse nas palavras modernas, que o problema estaria no meio dos congressos, daqueles que nós trazemos para ministrar no altar do Senhor. Então Paulo estava dizendo, toma muito cuidado, Timóteo. Toma muito cuidado com quem você vai dar o púlpito. Toma muito cuidado com quem você vai soltar o microfone. Com quem você vai confiar os ouvidos da igreja. Porque vai surgir falsos doutrinadores. E já tem surgido falsos doutrinadores, falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas. E Paulo está alertando que alguns começariam a dar ouvidos a estas doutrinas. E quando chega no capítulo 4 da primeira carta, Paulo vai dizer, olha, o Espírito está avisando expressamente que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Aqui eu entendo que o Espírito estava dizendo que embora todo esforço empregado por Paulo, pela igreja, pela liderança, pelos apóstolos, não evitaria de que alguns se desviassem da fé. Porém, Paulo começa a escrever a segunda carta, ainda tratando sobre o mesmo tema, ainda falando de apostasia, ainda falando sobre o problema anterior, ainda falando sobre o problema existencial. E agora eu quero traçar alguns paralelos para a nossa vida moderna, para a nossa vida cotidiana, porque muitas vezes, missionária Simone, nós estamos atravessando problemas sim. É muito perigoso soltar o microfone na mão de qualquer um, é muito perigoso emprestar os ouvidos da igreja para qualquer ministro, porque não sabemos qual é a doutrina que este carrega para subir aqui e dizer que Jesus não morreu, que Jesus não ressuscitou e invalidar o sacrifício de Cristo. É um pulo. E Paulo estava alertando não apenas para Timóteo ter cuidado, mas Paulo estava também alertando para Timóteo ser exemplo. Porque não adianta ter cuidado com aqueles que eu coloco no altar, se em cima do altar eu não ser um bom exemplo. Paulo estava dizendo em outras palavras, em palavras resumidas a Timóteo, não adianta pregar sobre santidade no domingo e na segunda-feira você praticar pecado. Tem que haver coerência entre o que você prega e o que você vive. Não adianta falar de prudência na escola bíblica dominical e agir loucamente na tarde de domingo. Não adianta falar de pureza se eu não vou, depois disso, exibir a pureza em Cristo na vida que eu levo. Então eu preciso entender isso aqui, que a nossa vida precisa estar alinhada com a mensagem que pregamos. E a mensagem que nós pregamos precisa estar alinhada na vida que nós levamos em Cristo. Para que as pessoas que nos ouvem ministrar a palavra, olham para a nossa vida e nos acham irrepreensível. Porque aqueles que vêm com falsa doutrina têm aparência. E nós devemos cuidar da aparência real. Porque aqueles que vêm com a falsidade e uma falsa doutrina, com a falsidade e um falso ensino, estes têm o seu coração cheio de mácula, estes têm o seu coração cheio de perversidade. E é por isso que aqui eu como alerta para a igreja a batalhar pela fé que uma vez foi entregue. Acrescente a apostasia, que só aumenta devido às redes sociais. Hoje nós temos profeta catálogo, profetas catalogados. Nós temos profeta da bênção, profeta da vitória. Você pode escolher qual é o profeta que você vai ouvir. Tem live de manhã, tem live 9 horas, tem live meio-dia, tem live 3 horas, tem live 6 horas, tem live 9 horas, tem live meia-noite, tem live 3 da manhã. É os profetas dizendo que vai ter vitória, é os profetas dizendo que sobe, é os falsos ensinadores se esforçando, enquanto nós que pregamos a verdade, muitas vezes estamos questionando. E hoje tem pregador a granel, você pode escolher a dedo. Qual é o pregador que você quer ouvir? O problema não é o pregador, é a mensagem que ele está ministrando. E tem muita gente sendo arrebatada, sendo tomada por causa desses ensinos e está seguindo essas pessoas.
Eu não falo só de seguir em redes sociais, eu falo de seguir até mesmo as suas doutrinas, suas filosofias, que não tem nada de Bíblia, que não tem nada de ensino da palavra, que não tem nada de instrução bíblica. E quando Paulo escreveu a Timóteo a primeira carta, ele fala: esse só tem aparência de piedade, só tem aparência de amor. Eles falam que prega por amor, eles falam que canta por amor, mas cobra. O olhar é ganancioso, a visão é gananciosa. O que ele busca, o que ela busca, o que eles buscam, não é o crescimento do rebanho, não é o desenvolvimento do corpo de Cristo. O que ele busca não é a edificação da igreja. O que ele busca é mais dinheiro para o seu bolso. Quando a gente começa a estudar e meditar nessas mensagens e nessas passagens, nós começamos a ver a profundidade das palavras de Paulo no alerta. E Paulo insiste em falar a Timóteo: você evita, Timóteo, os debates, evita os não falatórios, não vai produzir edificação, só vai corromper os bons costumes. E muitas vezes a gente quer estar debatendo tudo, quer tentar ganhar tudo. E às vezes é melhor seguir o conselho de Paulo a Timóteo: evita. Porque tem uns que querem se achar mestres, doutores da lei, mas esses não entendem nada. Foi isso que Paulo disse. Então, irmãos, eu necessito, eu careço de nivelar minha vida com a palavra de Deus, para que de maneira nenhuma eu seja pego de surpresa por nenhum desses falsos mestres, por nenhum desses falsos ensinos. Tudo hoje pode se tornar viral e carregar o nome de gospel, e carregar o nome de cristão, mas nem tudo carrega o peso da responsabilidade da palavra. E eu preciso entender isso, que a minha vida não pode ser medida por aquilo que viralizou. A minha vida tem que ser medida pela palavra, pela minha comunhão e pela minha intimidade. E Paulo faz apelos no decorrer das duas cartas para Timóteo se separar, para Timóteo ser diferente, para Timóteo se afastar dos prazeres da mocidade, para Timóteo se dedicar exclusivamente ao Senhor. Porque se nós não tirarmos e consagrar a nossa vida a Deus e seguirmos pelas tendências, nós abandonamos a nossa fé. Nós abandonamos a nossa fé. Me permita dizer uma coisa: a apostasia é uma das ferramentas mais poderosas de Satanás. E por quê? Porque nós vamos vendo Jesus apresentando uma igreja vitoriosa. Porque nós vamos vendo os apóstolos apresentando uma igreja vitoriosa. Jesus disse que a igreja que ele edificaria, sobre o conhecimento da verdade de que ele é o Filho de Deus, na confissão da fé, essa igreja seria alicerçada na rocha, de maneira que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus está apresentando um modelo de igreja vitoriosa. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Então, o modelo da igreja é vitória. Tem 3 ferramentas que Satanás pode usar. Uma delas é a perseguição. Sabia disso? Satanás pode usar a perseguição. Outra delas são os nossos desejos. E a outra dela é a apostasia. Por que apostasia? Porque é fácil infiltrar na igreja um falso ensino. Porque é fácil infiltrar na igreja um falso mestre, um falso profeta, um falso doutor. Porque nem todo mundo está ligado. Nem todo mundo está prestando atenção. E se presta atenção, não tem coragem de se posicionar pela fé que recebeu no Senhor Jesus. Então nós vivemos dias assim, que os falsos profetas estão se capacitando, que os falsos mestres estão se preparando, enquanto nós em casa dormimos. E quantos dizem: não vou estudar teologia não, porque não estuda não. Não se prepara não capacita, não medita nas escrituras, não faça nada não. Deixa que os falsos mestres se preparam por você. E no dia que ele ministrar, te arrebata junto com a sua família, com falso ensino, com heresia. E você acredita porque na hora que era para estudar, na hora que era para buscar a face do Senhor, na hora que era para buscar
hora que era para se capacitar. Negligenciamos o estudo da palavra, a meditação da palavra, por causa de um capricho, de uma vaidade, de viver pulando na emoção, rodando na emoção, chamando de poder do Espírito, mas eu entendo que o Espírito é inteligente, que o Espírito tem um mover inteligente, eu preciso estudar. Eu preciso orar para ser cheio do Espírito, mas eu preciso meditar na palavra para manter o Espírito na minha vida. Eu não posso ser um desequilibrado, ter mais vida de oração, buscar poder, virar um fanático. E nem tão pouco me tornar um alienado, buscando apenas conhecimento e só tendo letra, falácia, método, filosofia, história. Eu preciso ter um equilíbrio na minha vida, na minha existência. E se não houver esse equilíbrio, e se não houver coesão entre o que eu oro, entre o que eu leio e entre o que eu vivo, se não for coerente, infelizmente a minha vida é rasa, superficial e mentirosa. E eu preciso ter uma vida pautada na palavra. Então Satanás faz uma descoberta. Eu só preciso infiltrar. Eu só preciso colocar lá alguém que vai meter um ensinamento torto. Eles não vão perceber. Adão e Eva não perceberam que o ensinamento, que a apostasia estava sendo implantada através de uma nova doutrina. A doutrina de que falta algo na tua vida, de que você não é completo com Deus, e foi isso que ele pregou para Eva. Que nada, Deus sabe que no dia que vocês começam, você vai ser igual a ele. Falta alguma coisa na sua vida. Mesmo tendo relacionamento com Deus, mesmo tendo uma vida com Deus, sentiu necessidade de alguma coisa, e é isso que Satanás tenta fazer com a igreja, com os seus ensinos ardis, mentirosos através da boca de homens enganadores, mentirosos, traiçoeiros, que só pensam no próprio bolso, que só pensam em lucrar, que só pensam na vida financeira. Igreja, não dá tempo de ficar brincando. Está no tempo, está na hora, já passou da hora de sair do berçário. Daquela coisa de neném espiritual, de eu vou sair da igreja, de eu vou desviar, por causa que a palavra foi dura demais. Está na hora de pregar essa palavra dura. Está na hora de pregar essa mensagem de despertamento. Porque nós estamos para testemunhar a chegada do anticristo. E qual é o alicerce espiritual que nós temos como igreja? Um pulo, um rodopio. Eu sou a prova viva de que esses pulos e rodopio não te seguram na igreja. E não segura, irmão. O que segura o crente na igreja é o alicerce da palavra de Deus. Satanás tenta todos os dias. Tenta com perseguição, tenta nos fisgar pelos prazeres e tenta pelas falsas doutrinas, pela boca de falsos profetas, pela boca dos hereges, que tentam nos convencer a sair do caminho do Senhor. Eu lembro que em 2020, se não me falha a memória, foi um ano que eu vi um vídeo de um camarada que distorceu toda a mensagem da cruz que nós recebemos do Senhor. Eu fiquei balanceado, confesso que eu fui até minha liderança e falei, é sério isso? Olha o que ele está falando. Ele está falando que Jesus isso, que Jesus aquilo. Ele está falando que está tudo errado, porque a gente aprendeu errado. E aí eu fiquei em dúvida, eles não me deram resposta, porque eles também ficaram mexidos. E de repente eu fui para a oração para conversar com Jesus e eu voltei e falei, não. Eu testemunhei milagres em nome de Jesus. Não, eu fui batizado em nome de Jesus. Posso morrer errado por crer em Jesus, mas eu vou morrer crente em Jesus. Não me desvio da fé. E tem alguns aí com uma boa oratória, com um bom argumento, e que arranca da igreja aqueles que não têm firmeza na verdade. Sabia disso? Sabia disso, missionário Simone? Sabia disso, irmão Daniel? Aleluia, 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 aleluia. Quantas mensagens recebidas de muitas pessoas que ouviram. Segue teu coração, moço. Você não precisa de igreja. Segue teu coração. Tu não precisa congregar. E quantos hoje não conseguem mais voltar para a presença do Senhor?
Porque para ir para o mundo, irmão Daniel, é só um pulo. Para voltar de lá para cá é uma guerra. E só quem está desviado sabe a luta que é. Teve gente que já disse, vocês que estão na igreja, se esforça para não sair, porque só nós que estamos desviados sabem como é que é a batalha travada para voltar para a presença do Senhor Jesus. E a Bíblia recomenda, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós estamos brincando com aquilo que é sério. E Satanás nos deixa dormentes, nos anestesia com trendezinhas gospel, com musiquinhas virais, que atingem o nosso ego, o nosso emocional, mas não tem nada de espiritual. Enquanto ele nos anestesia, ele aplica as heresias no meio da igreja. Só que Paulo começa desde a primeira carta de Timóteo dizendo, Timóteo, o problema está no altar. Tira do altar, tira do altar, tira do altar aqueles que estão pregando heresia, tira do altar aquele que está pregando mentira, tira do altar aquele que está na teologia da prosperidade, tira do altar aquele que está ministrando engano, tira do altar aquele que está invalidando a morte de Cristo na cruz, tira do altar os pregadores de rosa, os pregadores cantinizados. Paulo estava dizendo em outras palavras, tira do altar, porque por enquanto o problema está no altar, mas vai chegar um dia que quem vai escolher não é mais quem está no altar, quem vai escolher é a igreja, porque eles amontoarão para si doutores, segundo seu próprio coração. Está ouvindo? Diante dessa palavra do capítulo 4, aleluia, faço uma pergunta para a igreja. Quem é que vocês estão ouvindo? Quem é que vocês estão dando ouvido? Mas eu gosto de pregador fulano. Verifica a mensagem, tá? Verifica o conteúdo da mensagem. Verifica se está do jeito que está e se é exatamente assim. Porque tem muito sendo levado por causa desses aí, que tem surgido aí com um bom argumento, uma boa falácia, mas não prega a palavra nada, não ensina nada, não tem nada de Bíblia, só fala o que o povo gosta de ouvir. E o povo vai, porque eles gostam de ouvir. Paulo estava dizendo naquela época, hoje o problema está no altar. Mas amanhã o problema vai estar no meio da igreja, porque é a igreja que vai escolher quem é que eles vão botar no altar. Está entendendo, irmãos? O Espírito expressamente diz, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A igreja escolherá quem é que coloca no altar. Não é mais Deus. Quantas pessoas que foram nomeadas a pastor, mas a unção não era de Deus, era do povo. Mas a voz do povo é a voz de Deus, não é não? Não é. Quantos que foram levantados a pregadores, sem direção, sem chamado? Quantos homicidas espirituais tomam posse do microfone por aí, por essas igrejas fora? Igreja de pastor emocional, igreja de pastor carnal, que abre as portas para qualquer pregador, que abre as portas para qualquer ministro, que abre as portas para qualquer um estar pregando, para qualquer um estar tomando posse do altar. O altar da igreja que é santo, de uma igreja que ora, que tem uma vida com Deus. Mas Paulo vai medicar o problema. Sabe? Ele começa primeiro dizendo, isso aí dá prejuízo. Alguns já até desviaram da fé na primeira carta. Na segunda ele diz, alguns me abandonaram pelas paixões da carne. E os irmãos começaram a dispersar. Isso em Éfeso. Começou a confusão, um problema sério. Então você toma cuidado. Para você também, Timóteo, não se tornar um. Exercita você mesmo na piedade. Medita na palavra, estuda as escrituras. Lembra daquilo que nós te ensinamos.
Ele começa a lembrar Timóteo das doutrinas de Cristo, para Timóteo também não se perder. Porque aqueles que dizem que o ambiente não influencia, está mentindo. Porque o ambiente influencia, se você dá muito ouvido a ele. Então, irmãos, Paulo vai medicar. Aleluia. Glória a Deus. Paulo vai medicar no capítulo 4 da segunda carta. Ô Timóteo, o segredo, a cura para a apostasia. Olha no versículo 2 comigo. Que pregues a palavra. Pregues a palavra. Pregues a palavra. Em tempo e fora de tempo. Redáguas. Repreenda. Exorta. Com toda longanimidade e doutrina. Então a medicação para a apostasia é Bíblia. Evangelho. A cura para essa doença chamada apostasia, pastor. Eu não vou mais para a igreja. Por quê, irmão? Os irmãos desanimou. Eu parei de ir por causa das pessoas. Eu não quero mais congregar, pastor. Um dia alguém veio falar isso comigo. Eu falei, mas se foi por causa de quem? Por causa de Jesus. Eu falei, mentira. Porque quem sabe por quem vai não sai por causa de outras pessoas. Se você veio para a igreja por causa de Jesus, não vai ser a calúnia que te tira dele. Se você veio para a igreja por causa de Jesus, não vai ser a fofoca, não vai ser o levante, não vai ser as palavras contrárias, a perseguição dos próprios irmãos que hoje está acontecendo, que nem sei se podemos chamar de irmão. Se persegue a obra de Cristo, é anticristo. Então o que eu quero dizer, o que eu quero deixar para a igreja, que a medicação para evitar que nós caiamos em apostasia, abandonando os caminhos do Senhor, abandonando os ensinos do Senhor, é a palavra. É a palavra. Precisamos ouvir, mas também precisamos praticar. E também precisamos pregar. Porque se os hereges não descansam, não vamos ser nós que carregamos o título de verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, que vamos descansar. Vamos pregar essa palavra em tempo e fora de tempo, combater essas heresias do nosso meio. Nem que seja preciso remover alguns do altar, nem que seja preciso cortar algumas oportunidades, mas para que o poder de Deus, o poder real da palavra, permaneça em nosso meio, no meio da igreja, precisamos combater com a palavra e a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando Vitor Rosina se colocar sobre os pés.